Isabela, eu já fiz a introduçãozinha e agora você se apresenta. Então, meu nome é Isabela, eu sou da Assembleia Caminho das Águas, número 6, de São Mateus, e estou como grande observadora confidencial. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir direitinho? Tá tudo certinho também, não sei o pessoal. Tá tudo Que pra certo. mim um pouquinho. Eita, eu tô conseguindo ouvir você certinho e eu também. Eu só não sei o pessoal, vocês estão conseguindo ver tudo certo, gente? A live respondeu que sabia. Tá bom, tá tudo certo. Então, antes de tudo, Isabela, eu deixar uma coisa clara que parece que eu tô travando. Eita, Pera, vocês estão Fran, ouvindo? as minhas estão falando que tá ruim a conexão. Opa, vocês estão conseguindo ouvir agora? Tenta ficar perto do roteador. Gente, tá dando pra ouvir? Acho que o áudio melhorou agora pra mim. Melhorou, gente? Eu liguei o 3G aqui pra ver se era isso. Eu tô esperando pra ver aqui embaixo. Pra ver se melhorou. Alice Maria, salva aí. Gente, tá dando pra ouvir? Eu não tô vendo ninguém comentando. Alice falou que tá Ah, tá. certinho. É. Então tá, eu vou segurar aqui o celular pra ficar mais próximo pra ver se melhora o áudio. Então tá, como eu estava dizendo, antes de tudo, a gente quer falar, deixar claro que nós não somos assim formados em algo dessa área, não somos pesquisadores, especialistas. Então, tudo que a gente vai falar hoje é fruto das nossas pesquisas, assim, óbvio, que pesquisas em sites confiáveis. Inicialmente, a primeira coisa que queremos falar sobre a questão do meio ambiente é mais para as nossas irmãs, para as meninas arco-íris, porque a gente quer lembrar da nossa terceira virtude das sete, a cor amarela, que é a natureza. E lembrar de que ela foi confiada para a gente. Então, nós não temos que cuidar do meio ambiente só pela questão do zelo ou do respeito, mas também porque foi algo que nós assumimos o compromisso. E também temos que lembrar daquela promessinha que a gente fez, que, assim, se for analisar, se a gente não preservar o meio ambiente e se ele não existir, a gente não tem como cumprir essa promessa. Mas tá bom. Para iniciar esse tema, a gente vai falar sobre as ações antrópicas. Desculpa, tá dando para me ouvir, só para ter certeza? Tá, certinho. Sobre as ações antrópicas, ou seja, sobre as ações dos homens sobre o meio ambiente, que é algo que assim vem preocupando bastante nos últimos tempos, porque o nosso modo de produção, a forma como a gente extrai as coisas da terra, o meio ambiente, tem sido assim insuportável, porque a questão da industrialização, o capitalismo de produção, o nosso consumismo exagerado estão causando cada vez mais problemas socioambientais e está ficando muito difícil de aguentar. Então, assim, a gente vai começar falando sobre alguns impactos ambientais que, embora quase todo mundo conheça, é sempre bom reforçar. O primeiro que vou falar, assim, eu acho que é o mais conhecido, é a questão do aquecimento global. Porque, assim, nos últimos tempos, o aquecimento global tem se agravado muito. E caso, assim, alguém não conheça, eu vou fazer uma explicação muito rapidinha. Porque acontece que o aumento dos gases poluentes que estão sendo emitidos na atmosfera faz com que a temperatura dela aumente. E isso traz muito desequilíbrio na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque, assim, eu vou dar um exemplo muito clássico. As calotas polares. Quanto maior a temperatura, maior o derretimento das calotas.
E isso traz consequências como, por exemplo, o aumento do nível do mar, do oceano. Aí você pensa, ah, mas não é bom aumentar? Só que acaba que não, porque esse aumento muito rápido e repentino pode trazer muito desastre para, por exemplo, ilhas, para regiões litorâneas. E isso tem até sido uma preocupação muito grande lá na Rússia, porque com esse aumento da temperatura por conta do aquecimento global, umas regiões que antes eram gelo estão derretendo. E aí eles estão começando a observar a superfície da Terra, ilhas aparecendo. E embora seja algo bom, também é preocupante justamente pelo que eu falei, porque está aparecendo, mas o medo é que ele submerja de novo, ele, né, o mar tome ele. E além disso, uma outra preocupação muito grande e que é muito importante ressaltar, especialmente por conta de que a gente está vivendo isso, é a questão de vírus e bactérias. Porque as únicas coisas que sobrevivem a esse frio intenso são esses dois. E ao mesmo tempo que podem ser, quando ocorrer esse derretimento, podem aparecer bactérias e vírus, podem não aparecer. E elas podem não ter nenhum efeito grave, não ser algo contagioso, mas também podem ser muito contagiosos, como é o caso do Covid. Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente tem. E na região ártica, que todo mundo conhece, os estudos estão mostrando que o aquecimento lá é tipo 2, 3 vezes maior do que no resto do mundo, o que gera uma preocupação ainda maior. E assim, voltando ao aquecimento global, o principal poluente que é liberado é o CO2. E assim, os principais setores humanos que fazem esse liberamento são as indústrias e a área agropecuária. Mas eu não vou entrar tanto nisso porque depois eu vou falar mais um pouquinho. Mas falar uma coisa que gera muita liberação de CO2 e é outro impacto que nós fazemos é a questão do desmatamento. Porque os dados, eles estão apontando que a cada 1 quilômetro quadrado que se é desmatado, cerca de 50 mil toneladas de CO2 são liberados. Então, assim, isso é muito prejudicial e nós, brasileiros, vivemos muito na pele a questão do desmatamento por conta da floresta é, por conta da floresta. Então, é um problema que também são causados por grandes setores, porque normalmente quem é responsável por esse desmatamento normalmente pecuária, que está em processo de extinção, empresas, indústrias que querem essa região para alguma extração, mas a Isabela vai falar até um pouquinho mais sobre isso depois. E outra coisa que o desmatamento também atinge, também faz parte do aquecimento global, é a poluição do ar, que cada vez mais tem atingido níveis altíssimos. E um dos, assim, do que se estuda que seja a causa é o aumento da urbanização, o aumento populacional que tem acontecido. E porque quanto mais pessoas, mais, mais produção é necessária, mais livramento de gases. E também entra na questão do desmatamento, porque quanto maior o crescimento populacional, logicamente, é necessário mais moradia. E muitas vezes essa moradia é feita em lugares que eram vegetações nativas, que ocorre essa expansão e destroem essa vegetação que tinha lá. Outros dois problemas é a questão do uso hídrico. Assim, a gente aprende desde a quinta série que a gente não pode demorar muito no banho, senão a gente vai acabar com a água do mundo. Assim, não é mentira, mas também não é tão assim. Não é como se o nosso banho fosse terminar assim, com a água do mundo. Na realidade, o que tem prejudicado muito, especialmente, é o uso agrícola, porque lá é onde a maior parte da água é utilizada e muitas vezes é utilizada de forma indevida. E sem contar a utilização, muitas vezes é lá onde ela é poluída. Muitas vezes por questão de agrotóxicos que são jogados lá de forma errada. E não só agrotóxicos, também não só a parte agrícola que é culpada por isso, mas muitas vezes empresas, indústrias
que jogam resíduos, que jogam poluição lá. E isso, assim, é uma situação muito complicada e a gente, a Maria falou ali, a pecuária consome tanta água. Sim, bastante. A gente vai falar, Isabela vai falar disso um pouquinho depois. E, calma, gente, me perdi. E assim, o nosso país é um país que ele é rico, muito rico, quando se trata desse recurso natural. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E outra coisa que provavelmente todo mundo que está aqui já viu na televisão é a questão da maré negra, que é uma forma de falar sobre o derramamento de petróleo nas águas. Que, assim, é uma falta de responsabilidade também. Tudo bem que nós acreditamos que ninguém vai derramar petróleo de propósito, porque isso é ruim tanto para o meio ambiente, até para a economia também. Mas, assim, trazem consequências muito grandes, muito grandes. Porque aquela camada de petróleo que fica sobre a água, porque ela não se misturam, acaba atrapalhando reações químicas, como, por exemplo, a fotossíntese que as algas fazem. Porque sem a luz não tem a reação. E sem a fotossíntese também não tem a liberação de O2, de oxigênio, que é importante tanto para a fauna e para a flora quanto para a gente. E assim, outra coisa que é muito importante citar são os animais, porque eu acredito que esses impactos prejudicam bastante a eles, desde o desmatamento até a questão da maré negra. Porque, por exemplo, aves que têm o hábito de pesca, que eles normalmente mergulham na água para pegar o peixe. Quando eles fazem esse mergulho, eles ficam cheios de petróleo e muitas vezes eles não conseguem voltar a voar, não conseguem se afastar daquilo porque eles ficam melados. Não só aves, como alguns mamíferos também que têm pelos. Eu acho bem é que só te interrompendo rapidinho, é que a mídia só mostra quando há enormes derramamentos de petróleo no mar. Mas infelizmente isso acontece um pouquinho a cada dia e acaba prejudicando muito a vida marinha e outros animais, como a Francine disse. E assim, como a Isabela falou, a mídia não mostra. E às vezes podem até ser poucas quantidades, mas é aquela lógica, de pouquinho em pouquinho fica muito. Mas assim, existem ações, talvez não tão grandes que possam resolver de forma urgente esses problemas, mas pequenas ações que nós podemos fazer para minimizar alguma dessas coisas. Mas isso vai ser falado um pouquinho mais à frente. Mas agora a Isabela vai falar sobre uma coisa assim que está no nosso dia a dia ultimamente, né? Que é a questão do Covid-19 e falar um pouquinho como ele está afetando o meio ambiente. Então, o coronavírus, como a Francine disse, é uma questão que está muito em pauta atualmente, né? Em todos os meios de comunicação, assim. E querendo ou não, é uma consequência de como o nosso meio ambiente vem sendo tratado por nós. Porque o Covid-19, segundo cientistas, é uma doença que foi passada de um animal, né? Que foi a fonte de transmissão, para um ser humano. E os cientistas também afirmam que esse tipo de doença está cada vez mais em ascensão, já que os habitats selvagens vêm sendo muito invadidos e prejudicados pela atividade humana, né? E isso é outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem que ter mais consciência em relação a isso, prestar mais atenção nos simples atos que a gente pode fazer no nosso dia a dia. É pouca coisa? Mas já contribui bastante, porque a gente não quer que esse tipo de doença se torne cada vez mais frequente, porque, querendo ou não, acaba prejudicando muita gente. E a gente não quer isso, né? E Deixa eu falar só uma coisinha, Bela, rapidinho, interrompendo assim, sobre essa questão. E muitas vezes, quando a gente não destrói o habitat, ocorre a questão da caça. Então, isso é muito ruim, porque a maioria dos animais silvestres, não só silvestres como até domésticos, eles possuem algum tipo de vírus, algum dentro deles. E alguns animais de caça são caçados para consumo, e consumo feito de forma indevida. Pode até mesmo você caçando um animal, ele te morder ou algo assim,
pode passar isso para você e, assim, determinados animais não se sabe a proporção que isso pode tomar, se pode ser uma coisa muito contagiosa ou não. Desculpa atrapalhar, Bela. Mas em relação a isso, né, continuando, apesar da mídia não mostrar novamente, porque muitas coisas não faz sentido para eles não acham relevantes, não vai acrescentar, mas são muito importantes serem faladas e discutidas, porque acontece muito a questão da proliferação de espécies exóticas, da poluição, também da redução dos habitats, tanto de animais tanto de plantas também, né? E isso é muito prejudicial. Então, o ideal seria serem criadas algumas ações para que reduzissem ou até acabassem mesmo com esse tipo de coisa. Porque se a gente melhorar esse tipo de coisa, vai impactar até mesmo na nossa qualidade de vida. Porque, por exemplo, se a gente continuar tendo essas ações, se já tá assim desse jeito, imagine no futuro, quando a gente tiver adulto, tiver mais velho, for idoso mesmo, ou se resolver ter um filho, por exemplo, a gente não vai querer criar nosso filho em meio a uma pandemia, ele preso dentro de casa, porque não é uma coisa legal, né? E acredito que vocês tenham visto, né, falando, não querendo romantizar a questão do coronavírus, né, longe de mim, mas trouxeram alguns impactos positivos, sim, para o meio ambiente, porque houve uma redução significativa nos níveis de CO2 e de NO2 e também circulou muito foto de tipo dos canais de Veneza limpos depois de anos, né? Porque Teve lá o Himalaia também. O Himalaia parece que ele foi visto depois de, eu acho, 30 anos por conta da diminuição da poluição do ar. E é isso. Serviu também para, com o isolamento social, que infelizmente foi uma coisa imposta, mostrar que sim, quando a gente deixa de fazer simples coisas, como por exemplo, andar de carro todos os dias, já tem um impacto muito grande no nosso planeta e contribui bastante. Mas, infelizmente, muitos cientistas alegam que essas reduções dos níveis desses gases é algo temporário porque após outras crises que tiveram, as políticas ambientais acabaram sendo muito fragilizadas. E, infelizmente, o Brasil já vem sofrendo com isso. O coronavírus tem se tornado meio que uma cortina de fumaça, né, para o desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia. Muitas pessoas têm aproveitado esse momento que a mídia está voltada só para esse tema e indo lá tendo contato com comunidades tradicionais, comunidades indígenas, e querendo ou não, tem o risco de levar a alguma doença. Por exemplo, se um garimpeiro que vai para lá em busca de tantos minérios preciosos que tem lá, tem contato com um índio, e esse garimpeiro está infectado, né? E depois esse índio vai para sua aldeia, corre o risco de todos daquela comunidade serem infectadas. E no Brasil, infelizmente, a quantidade de índios já reduziu demais. A gente não quer que acabe ainda mais. E hoje, inclusive, algo interessante para falar para vocês, meninas, é que vai ser votado o PL 2633, que quer tornar ainda mais fácil, né, a regulamentação dessas terras para grileiros, garimpeiros, por exemplo, e vai impactar ainda mais no nosso país. E não é isso que a gente quer, né? A gente só quer melhorias positivas, a gente não quer retroceder. Então, o ideal seriam ser criadas políticas tanto econômicas e sociais para que, após o coronavírus, os níveis de CO2, por exemplo, sejam reduzidos. E a gente pode fazer um pouquinho parte disso, né? Prestando atenção em certas coisas que a gente consome, porque consumir justamente o que é essencial. E aí a Francine vai falar um pouquinho disso para vocês. Então, gente, consumismo é um tema que, assim, nós não vamos nem, entre aspas, ensinar, só reforçar, porque todo mundo sabe sobre isso. O ritmo que a gente tem levado de consumir as coisas, de subutilizar as coisas até,
tem sido tão intenso que se as coisas continuarem desse jeito, o planeta ele não vai aguentar por muito tempo. E essa questão do consumismo é uma coisa, é uma ação que nós podemos fazer para mudar. Porque a gente tem que ter consciência de que tudo que nós temos veio da Terra, veio do meio ambiente. Tudo bem que algumas coisas vieram de uma forma controlada, por exemplo, algum lugar que lida com madeira, uma madeireira, eles podem trabalhar de uma forma que a cada madeira, cada árvore que eles derrubam, eles plantam outras. Mas a realidade é que muitos não são assim. E a gente tem que ter a consciência de que esse consumo que a gente faz, entre aspas, incentiva. Porque a nossa sociedade, ela é, né, como eu falei no início, é um capitalismo de produção. Então, enquanto você tiver mercado para aquilo, vai ter sempre a produção, mesmo que isso seja algo negativo. Então, acaba que cabe para a gente parar para refletir algumas coisas. Como, por exemplo, eu preciso tanto disso? É necessário comprar isso, sabendo que teve que ser extraído algum tipo de recurso para fazer? Né? E aí, uma das coisas que principalmente faz a gente parar para pensar sobre isso é a questão do consumo de carne. E aí a gente para pensar, não falando que todos têm que ser, por exemplo, veganos ou vegetarianos, mas é necessário você consumir carne todo dia? E a Isabela vai falar até agora um pouquinho sobre essa questão, sobre o movimento. É que a gente quer trazer uma proposta para vocês, né? Que é a questão da segunda sem carne, que é um movimento das pessoas veganas e vegetarianas muito interessante, que consiste em um dia da semana não consumir carne e nem derivados de animais. E aí você pode parar para pensar, o que vai adiantar? Eu vou ficar sem consumir carne e derivados de animais por um dia e vou comer nos outros 6 dias. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas é muito diferente disso, né? Faz muita diferença, assim, o pouco esforço. Ó, Maria já até colocou um ovo aqui, ó. O pouco esforço que você faz já faz muita diferença. Uma das pessoas conhecidas que mais divulgam esse movimento, né, é o Paul McCartney, que foi um dos membros dos Beatles, e ele apoia muito, né? E a gente trouxe alguns dados para vocês que em 2011 as escolas municipais de São Paulo resolveram adotar esse movimento e surgiram muitos efeitos em apenas um mês. Por exemplo, em um mês eles conseguiram economizar 6 bilhões de litros de água. Então, muitas vezes a gente nem tem noção dessa quantidade, né? Então, a gente já vê que há muita diferença. E também reduzir a emissão do CO2 em 29 mil toneladas. Então, é algo que relativamente simples para a quantidade de benefícios que ele vai trazer para o mundo. Porque, por exemplo, se reduzir os níveis de CO2 emitidos na atmosfera, consequentemente vai reduzir o efeito estufa, entre outros pontos positivos. E aí, você pode... a Maria colocou aqui, ó. Virei vegetariana há 5 anos atrás, por meio da segunda sem carne. E deu certo. Ela me falou que... Eu tava conversando com ela, né, antes de fazer a live, dando uma pesquisada e tal. E ela me falou que ela começou justamente com isso. E quem sabe, ela pode servir de uma inspiração pra gente, com um ato simples, sem comer carne um dia e virar meio que uma rotina, um hábito mesmo. E aí... Quer falar alguma coisa? É uma observação, porque assim, eu vou falar um exemplo meu. Eu tenho um costume, a minha família tem um costume de comer muita carne. Então, por exemplo, embora eu ache um movimento muito bonito, o vegetarianismo e o veganismo, eu acho que para mim, talvez um pouco mais para frente, com mais assim práticas de reduzindo de comer outros tipos de alimentos, talvez eu consiga, mas hoje olhando, eu não consigo ver, tipo, meu Deus, eu vou virar vegana ou vegetariana. Mas, por exemplo, eu vejo o movimento Segunda Sem Carne e eu olho, é uma coisa que é possível. É uma coisa que, querendo ou não, é muito tranquila de fazer e, como a Isabela falou, apresenta muito resultado. Então, é uma iniciativa que é bem
palpável, digamos assim, é bem fácil de ser realizada. É uma coisa que até quando a gente estava fazendo essa pesquisa, eu falei para Isabela que eu ia sugerir para minha família fazer. E assim, é o que a Bela falou, às vezes pensar, mais um dia, só que um dia dentro de 7 é melhor do que nenhum dia, gente. Então, assim, às vezes não precisa nem ser a segunda, assim, tudo bem que eles falam segunda para manter uma pesquisa, para conseguir dados. Mas às vezes, se você consegue, por que não uma segunda, uma quarta também, sabe? Praticar mais isso. E às vezes a gente consegue até fazer igual a Maria, né? Vai que a gente consegue virar vegetariano. Quem Era sabe? só isso mesmo. Eu até cheguei a comentar, né, com minha mãe, mãe, tem esse movimento e tal, o que você acha? Porque eu também não sou vegetariana nem vegana, né, mas eu acho um movimento muito interessante e super válido, né. Aí ela até falou, então bora começar na segunda-feira, né. Então, eu e ela, na segunda-feira, já vamos tentar adotar isso para pelo menos uma vez na semana não consumir a carne derivada de animais. E a Maria colocou assim: além disso, a conscientização de que os animais não são piores ou menores que os seres humanos. Devemos viver em harmonia. Verdade. E esse é apenas o consumismo e adotar a segunda sem carne é apenas um dos pontos que a gente pode contribuir com o nosso meio ambiente, né? Tem outros ainda mais simples. Gera poucos impactos em comparação a grandes indústrias, como a Francine disse? Sim, mas de pouquinho em pouquinho já ajuda muito. Que é a questão também da gente tentar poupar energia ao máximo. Igual aqui na minha casa, meus pais têm o hábito de deixar as lâmpadas de vários cômodos ligadas. E eu sou aquele tipo de pessoa que sai apagando tudo, porque já virou um hábito. Então, é questão disso mesmo. Se a gente começar a adotar isso, vai virar um hábito. E a gente nem vai perceber mesmo que a gente já tá com aquilo. Já faz parte da gente mesmo. Também poupar nossos recursos hídricos, porque ainda mais a gente, mulher, menina, assim, demora bastante no banheiro, né? Principalmente quando resolve lavar o cabelo, porque às vezes a gente se empolga. É normal, né? Mas a gente tem que parar um pouco para refletir. Eu tô aqui, mas eu tô prejudicando o meio ambiente também. Então é uma coisa que vale a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção. E não descartar o lixo nas ruas ou perto dos rios ou nos próprios rios, né? Porque acaba gerando ainda mais poluição e quando ocorrem chuvas acaba até enchendo os bueiros, inundando, né? E tal. E outra coisa muito simples que está sendo mais simples, né? Agora da gente fazer, antes era um pouquinho mais difícil, mas é a questão da redução de produtos que sejam descartáveis ou de plástico. Porque hoje já tem aqueles talheres, canudos de inox também, aqueles copos que a gente consegue dobrar e levar para qualquer lugar. Então, não tem desculpa em relação a isso. Então, é muito interessante. A Jade, ela comentou aqui: o impacto é menor adotando uma alimentação saudável sem carne. Quanto menos carne ou menos animais no prato, melhor a exploração e impactos hídricos. Então, assim, sim, exatamente isso, exatamente o que a Maria falou sobre a questão, né, do tópico anterior, porque não é só também o consumo, mas a vida daqueles seres. Desculpa, Bela, que eu interrompi de falar. Mas é isso, a gente tem que começar a adotar essas medidas e fazer o máximo que a gente pode para contribuir com o nosso ambiente e a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor também futuramente. E é isso. Gente, essa do copinho e do canudo eu já adotei, tá? Essa daí já tá na minha dica. Mas, assim, a live, ela foi bem curtinha, porque é o que a Bela a gente conversou quando a gente decidiu falar sobre esse tema. Porque esse é um tema que ele é de conhecimento geral, mas é um tema que é sempre bom você reforçar para estar sempre conscientizando. E uma coisa que a gente falou bastante aqui é que sobre as pequenas ações que a gente pode fazer e como as grandes ações prejudicam bem mais. Mas um dos principais motivos dessa live é seguindo uma linha de pensamento de que os adolescentes, de que os jovens de hoje são os adultos do amanhã.
Então, assim, uma pessoa que está aqui pode ser quem vai estar à frente de um grande setor, de uma grande empresa. E essa pessoa, tendo consciência de quanto é importante preservar o meio ambiente, em uma indústria, por exemplo, pode passar a botar filtros naquelas chaminés, por exemplo, para diminuir a liberação de gases poluentes. Uma pessoa que possui propriedade pode ter consciência de como é o gasto de água e mudar. Eu falo assim por experiência própria, gente, porque hoje existem vários tipos de irrigação, irrigações mais próximas da planta, que usam menos água e são mais assim próximas, conseguem atingir um resultado melhor. Então, a importância dessa live hoje é conscientizar, porque a gente conscientizando hoje, não só a gente, mas vocês e todo mundo ao nosso redor, vai fazer com que as coisas fiquem cada vez melhores no futuro. E também para reforçar um pensamento, porque a gente tem uma galáxia, um universo imenso, mas até onde a gente saiba, a gente só tem um planeta Terra, um planeta que abriga a gente, que fornece tudo que a gente tem hoje. Então, não, mesmo se a gente tivesse outro também, né? É uma questão de usar só o necessário, porque é tipo o Mowgli, é tipo o filme do Mowgli que o Balu fala para usar só o necessário, porque o extraordinário é demais. Então, a gente tem que aprender a usar só aquilo que a gente realmente precisa, porque a gente não precisa do excesso. E é isso que a gente tem que se conscientizar para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar o nosso meio ambiente e para conseguir fazer tudo viver em harmonia, porque eu acho que essa é a graça de tudo. E eu acho que a live de hoje foi isso. Espero que tenha acrescentado um pouquinho, né? Que vocês tenham gostado, achado interessante. Acho que é isso. Maria, perfeita. Alice, tia Rose, maravilhosa, nossa mãe preceptora da Caminho das Águas. Obrigada a todo mundo que elogiou. Vocês também são lindas, perfeitas, maravilhosas, gente. E eu acredito que é isso. Foi uma live bem curtinha, mas eu espero que tenha dado para todo mundo entender, para todo mundo aprender e levar uma coisinha a mais para o dia a dia. E é isso. Eu espero que todo mundo esteja no próximo Papo da GS, quarta-feira que vem. Isso aí. Eu vou encerrar a live aqui, tá? Tchau, gente. Um beijo. Opa, a tia mandou ali parabéns. Obrigada, tia. Ai, a tia Vânia. Gente, calma aí, eu não vou. Deixa eu ler aqui, porque as pessoas estão mandando muita coisa agora. Tia Vânia, nossa grande mãe, também linda, maravilhosa. A gente estou muito feliz, porque a gente teve tanto a nossa mãe da nossa Assembleia, quanto a nossa grande mãe da nossa jurisdição. Verdade. Obrigada pela presença de vocês duas, tá? De todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção de vocês, pelo momento que vocês tiraram para estar ouvindo a gente falar sobre meio ambiente. E respeitem sempre. Tchau, gente.